relação a essa tentativa de golpe aí do Jair Bolsonaro, isso pra mim é novidade zero. Quem estiver acompanhando esse vídeo aqui pelo Facebook, no meu perfil no Facebook, arrasta para baixo aí 2018, um pouco antes das eleições ali, eu alertei várias vezes sobre isso, que o Jair Bolsonaro é um ser politicamente falando imprestável, sem ideia, sem capacidade administrativa nenhuma, e que uma eventual eleição do Jair Bolsonaro significaria não só a ressurreição do PT, como a volta do Lula ao poder. Está tudo registrado lá, baixa para baixo aí, então vai lá 2018, vamos constatar isso lá, porque eu gosto de falar de assunto que eu compreendo, e de política eu compreendo muito, tenho muita paixão por isso, gosto disso, isso guia as minhas decisões pessoais, onde morar, se tiver alguma possibilidade de investir, como investir, por que investir. É a política que me guia nesse sentido aí. Então eu falo com conhecimento de causa. Eu alertei várias vezes que se Jair Bolsonaro ganhasse as eleições, o Brasil ele só ia regredir o país, arrumar confusão, não ia colocar ideia decente nenhuma em prática, porque não tem ideia nenhuma aproveitável, e que ele ia deixar um cenário de terra arrasada. E por muito pouco ele não deixou um cenário muito mais do que terra arrasada. Imagina, se assassinasse o Lula, se assassinasse o vice Geraldo Alckmin, se assassinasse o ministro Alexandre de Moraes. Olha a balbúrdia que ele ia causar nesse país, olha a confusão que ele ia arrumar. Compreender que o eleitor está decepcionado, cansado dessa política, é fácil de compreender. Agora, o eleitor embarcar nessa de ideia de Jair Bolsonaro, eu conheço o Jair Bolsonaro na política desde do Rio de Janeiro, quando ele era vereador no Rio de Janeiro. Depois ele assumiu, foi eleito deputado federal no início dos anos 90. Desde então, o Jair Bolsonaro nunca teve ideia que presta, nunca foi um ser digno. Ou seja, está cansado da política, dos políticos é uma coisa, outra coisa é acreditar num maluco desse, sem proposta. Então pensa no fundo da alma, com toda sinceridade, sem paixão política. Imagina se o intento do Bolsonaro tivesse dado certo. Como é que estaria o país hoje? Como é que seria o day after ao golpe, ao assassinato do Lula, do Geraldo Alckmin, do Alexandre de Moraes? Então, alguém acredita em sã consciência que isso elevaria o Brasil para algum patamar melhor? Teria sentido uma aventura dessa, uma maluquice dessa? Então, acreditar que o Bolsonaro, quem sabia que ele poderia fazer isso e acreditou nisso e confiou para ele fazer isso, achar que o Bolsonaro ditador ele ia prestar, qual é o sentido disso? O Bolsonaro ditador, ele ia piorar muito, porque ele não ia ter os freios que a democracia, as instituições colocam, né? Dentro da regra do jogo, como ele vive falando aí, as instituições ali, os três poderes. Então, Jair Bolsonaro ditador seria só atrasar o país, seria só depois ter que lutar tudo outra vez para redemocratizar o país. Então, é lamentável que o eleitor chegue nesse nível de acreditar em Jair Bolsonaro. Ou pior ainda, quem imaginava que ele pudesse fazer isso, como eu tinha certeza, e votar no cara, ele está de brincadeira. Isso é uma irresponsabilidade com o país. A ignorância política do eleitor não vai mudar o país, ao contrário, vai afundar. Então precisa ter responsabilidade, ter consciência. O voto é uma ferramenta muito útil, muito necessária e muito poderosa. Agora, quando se presta a votar, acreditar nisso, demonstra um desconhecimento total da realidade, está totalmente apartado da realidade. De todas formas, quem votou nele, acreditando nele enquanto político decente, que ia alinhar o país dentro da democracia, é iludido, não acompanha a política, não sabe quem é Bolsonaro. E quem sabia que ele poderia radicalizar, aí não faz nem sentido comentar, prefiro não comentar. Então, a política é fácil de compreender, só precisa acompanhar, precisa gostar. Então eu repito, para quem acha que de repente eu estou falando agora tirando couro de onça morta, baixa aí, vai lá em 2018, vai ver tudo que eu dizia lá. E quando eu dizia Jair Bolsonaro eleito, ele é um imprestável, ele não tem capacidade nenhuma, ele vai trazer o Lula de volta ao poder, porque ele vai fazer tanta lambança que o povo vai querer o Lula de volta. Deu no que eu falei. E disse também, Jair Bolsonaro vai deixar um cenário de terra arrasada no Brasil. Então, vai lá, 2018, vamos ver que eu falei tudo isso, eu avisei, lá eu fui chamado de comunista, de petista, de
tudo quanto é adjetivo pejorativo que achavam que podia atribuir a mim, atribuíram. Mas o interessante é que hoje ninguém está lá para dizer, olha, você estava certo, hein? Beleza? Então, gostar de política, acompanhar a política, nos dá essas clarezas, a gente consegue ler cenário. E fico muito feliz, não nem um pouco feliz que o Brasil esteja nessa balbúrdia, mas fico muito feliz de eu gostar de política, saber ler cenários, e hoje estou longe desse negócio aí. Não estou nem um pouco feliz que isso esteja assim, mas obviamente, absolutamente realizado de não estar vivendo no Brasil. Valeu.